Vamos sim. Está gravando. Quem vai fazer a prece? Vamos lá. Eu faço. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em torno do teu evangelho. De certa forma, Jesus, nos assemelhamos aos insetos em torno da lâmpada, voejando sem muita direção, pois a claridade da tua luz evangélica ainda não nos penetrou profundamente a alma. Sabemos, Jesus, quão pequeninos ainda somos nós, quanto ainda temos vínculos com grilhões do passado que somente agora, com a claridade da tua luz, percebemos a necessidade de vencermos a nós mesmos e só agora temos a intenção de partir esses grilhões. Mestre Jesus, observa-nos, Senhor. Tu nos ama com um sentimento que jamais tivemos, que jamais pudemos sentir mesmo pelos nossos familiares mais queridos. Mestre, envolve-nos com a tua luz. Sabemos que o que tu mais deseja é o nosso progresso, que temos a ciência que depende dos nossos próprios passos, dos nossos próprios esforços. Assim, Jesus, abençoa-nos sempre, auxilia-nos a mantermos firme a marcha que nos levará até ti. Sem o afã da pressa pela qual nós podemos cair, e sem ficarmos também lentamente, mas num ritmo agradável, num bom ritmo. Ajuda-nos, Jesus, a crescermos espiritualmente com a aquisição desses conhecimentos evangélicos do teu coração, para que efetivamente possamos nos transformar e nos tornarmos mais aptos a receber com pureza a tua água, que traz a vida verdadeira para nós. Assim, Jesus, envolve-nos, auxilia-nos a estarmos sempre vigilantes, para que não diminuamos o ritmo dessa marcha. Abençoa-nos sempre, Jesus. Queremos caminhar de mãos dadas, pois não faz sentido avançar à frente deixando a retaguarda, irmãos e companheiros. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Vamos lá então, gente? Vamos. Resumo do capítulo 23, Estranha Moral. Primeiro item, odiar pai e mãe. Grande multidão seguia Jesus, que se vira então e lhe diz à multidão: se vocês vêm a mim, e na tradução literal, algo equivocada, se você vem a mim e não odeia, melhor a tradução de alguns outros textos, como o texto de João Ferreira de Almeida, se você vem a mim e vindo a mim, ainda que aborreça a seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, não é digno de ser meu discípulo. E a outra tradução é, né, se você vem a mim sem amar-me, né, sem amar-me mais do que aos seus familiares, você não é digno de ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e me segue, não é digno de ser meu discípulo. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Outro item.
aquele que ama seu filho, os seus parentes, de uma maneira geral, mais que a mim, não é digno de mim. Fácil é para nós entendermos a necessidade da renúncia dos bens do mundo para ganharmos a vida eterna, completamente compreensível. Mas nos parece estranho, e é o capítulo Estranha Moral, que devemos renunciar aos familiares. É uma ideia de um determinado contrassenso, já que eles são parte dos nossos deveres. Esse ensino de Jesus, não tão bem traduzido, levou muitas pessoas ao claustro por não entenderem e não perceberem a forma como Jesus renunciou. Aos que o abandonaram, ele reapareceu na ressurreição gloriosa por diversas vezes para auxiliá-los. Aos que o crucificaram, ele ofereceu o evangelho. Logo, Jesus nunca descuidou das criaturas, nunca descuidou. A renúncia, portanto, é a renúncia daquela guerra mental. Imagina essa multidão vindo atrás de Jesus. Imagina o pensamento desse pessoal. E Jesus captando toda aquela nuvem cinza escura daqueles pensamentos de atrito entre eles. E Jesus caminhando, e aqui chega aquele pensamento. Aí se vira, ó. Né? Se vocês não odeiam mais seus pais, sua mãe, quer dizer, esquece esse pessoal aí da sua cabeça. E se vincula a mim, porque esse vínculo de vocês, com todo esse atrito mental, é um problema. Então, a renúncia era a essa guerra mental, né? Que a gente deveria não encontrar nas nossas famílias a esperança da nossa felicidade. A esperança da nossa felicidade está na conquista de virtudes. E se os parentes, então, são ingratos, são cruéis, se nos afligem com o nosso atrito, mantenhamos-nos mentalmente unidos ao Cristo, trabalhando pelo aperfeiçoamento deles, pelo aperfeiçoamento futuro deles. Pois só bem à frente é que haverá similitude, que haverá afinidade de ideias deles conosco e de todos nós com a lei. Beleza? Então é isso que Jesus se refere. Se refere mais ao vínculo mental nosso com ele para auxílio dos nossos. Continua essa interpretação do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Né? Algo parafraseado, algo reduzido. Continua Kardec. Certas palavras atribuídas a Jesus contrastaram com a sua linguagem habitual, que instintivamente nos leva a repelir a interpretação literal daquela tradução daquele texto. Podemos pressupor que o pensamento dele não foi bem expresso pelo evangelista, que todos eles escreveram depois da ocorrência dos fatos. Ou o sentido primitivo sofreu alteração na tradução das línguas. E, se o erro foi cometido, esse erro pode ter sido repetido pelos copiadores, o que se dá com muita frequência na história, né? Nos registros históricos. Ninguém pode atribuir a Jesus a ideia de que devemos odiar os nossos parentes e supérfluas. Supérfluas seriam quaisquer discussões com relação a isso e qualquer justificativa. Primeiro nos cabe a seguinte pergunta: ele efetivamente pronunciou essas palavras? Primeira pergunta. Segunda, se pronunciou na língua em que se expressou, a palavra tem o mesmo valor da nossa língua atual? Por exemplo, em João,
Aquele que não odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Já se vê que o verbo, mesmo traduzido com alguma literalidade, sem as características do contexto, e sem a observação do valor dado à época, da energia envolvida na palavra, já se vê que a ideia é outra. Porque João diz, aquele que não... Só um momento, gente. Então, aquele que... As palavras de João, mesma palavra traduzida como odiar. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Qual o sentido? Não é o sentido de odiar os parentes. Aqui o sentido é aquele que não gostar de viver a vida terrena, vai conservar a sua vida futura. Então vamos lá. A falta de riqueza da língua hebraica da época tinha, por exemplo, a mesma palavra para designar. A exemplo, fases da criação, fases muito prolongadas da criação, a mesma palavra para designar o período de um dia. Daí a crença de que o mundo foi feito em 6 dias. Né? O outro exemplo era uma só palavra para indicar cabo e camelo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo. Daí a alegoria do buraco da agulha, passar um camelo pelo buraco da agulha. Beleza? A tradução daquela palavra odiar como amar menos, conforme a língua hebraica, conforme a língua siríaca e até própria língua grega, na nota deste capítulo é de Pesani. E ele diz, não, esse no odite aí não significa odiar, significa amar menos. Mas a ideia é essa, é abandonar as querelas mentais para nos vincularmos a Jesus, sem termos esperança de encontrar no seio da nossa família, no seio dos grupos terrenos, a felicidade. A felicidade está na conquista das virtudes celestiais. E sem abandonar os nossos, trabalhemos por longo prazo, não vai ser em curto prazo, muito provavelmente em diversas vidas, para que lá na frente haja uma efetiva afinidade, uma efetiva conciliação, uma efetiva união de ideias e de todos à lei de Jesus. Também a necessidade de se levar em conta nessas traduções o caráter e o costume dos povos para saber o verdadeiro sentido de certas palavras, pois de uma língua para outra o mesmo termo se reverte de maior ou de menor energia, maior ou menor energia. Então, tanto é que o Pesani, não, esse daí não é o odiar, ele odiar com muita energia. Não, isso é amar menos. Então, é isso que Kardec está dizendo. Então, qual eram os costumes? Qual era o caráter? Sem isso, fica difícil de saber o sentido. Porque a palavra pode estar na mesma direção, mas ter uma energia muito menor do que em outra língua, se traduzida. Né? E assim, de uma coisa insignificante, se pode transformar, pela uma tradução tanto literal, numa blasfêmia, numa injúria. E a gente sabe que na mesma língua, muitas palavras perdem o valor ao longo do tempo. Daí, uma tradução literal não vai exprimir o pensamento exato dado à época, naquele contexto. E, às vezes, não existem termos que possam ser traduzidos palavra por palavra. E uma tradução necessita muitas vezes, de uma perífrase, de um circunlóquio, ou seja, de exprimir com diversas palavras uma única palavra. Né?
fazer um circunlóquio para fazer uma tradução adequada, e não uma tradução palavra por palavra. Todas essas considerações kardecianas são de aplicação especial na interpretação do Evangelho. Sem se entender o meio em que Jesus vivia, o caráter e o costume dos povos da época de Jesus, né, em que ele viveu, podemos nos equivocar na interpretação. Desta forma, é preciso afastar, de qualquer forma, em resumo, é preciso afastar o termo odiar com o seu entendimento moderno dado a essa palavra. Beleza? O outro item é abandonar pai, mãe, filhos, abandonar parentes. Aqueles que deixarem por Jesus as suas casas e os seus parentes receberão o cêntuplo de tudo isso e ainda receberão a vida eterna. E em outro trecho, Pedro lhe diz, mestre, vês que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus diz, né, que aqueles que por ele deixarem suas casas e seus parentes, já neste mundo, receberão muito mais e no próximo século a vida eterna. Ora, então já se infere aqui, além da questão principal que a gente, de certa forma, já estudou, que é deixar os parentes, deixar mentalmente esse atrito, né? Deixá-los mentalmente, não viver nessa espécie de obsessão com os parentes. Mas fica aqui registrado para os apóstolos que eles iam ganhar a vida eterna só no próximo século, né? Então vejam aí a necessidade de nós nos vincularmos ao trabalho, porque eles melhoraram. Já neste mundo estão recebendo muito mais? Estão. Mas a vida eterna só no próximo. Então eles ainda tinham que reencarnar, nascer novamente e, digamos assim, trabalhar para o que Jesus chama de a conquista da vida eterna, ou seja, estar num grau um tanto mais significativo de felicidade. O outro diz, Senhor, eu te seguirei, mas antes de tudo, permite que eu disponha do que eu tenho em casa. Eu quero vender as minhas coisas, dispor as coisas. Aí Jesus diz, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto a entrar no reino dos céus. Então, quem fica olhando muito para o passado, para o período que nós erramos, não pode acabar sem conquistar o futuro, sem conquistar uma boa colônia espiritual. Então, a ideia genérica aqui, tanto dessas passagens de deixar os parentes, deixar a casa para receber algo na vida futura, é justamente isso. A ideia genérica aqui lembra que Jesus empregava às vezes para que houvesse uma determinada compreensão de um povo ignorante, algum grau de exagero linguístico, sem que ele não seria compreendido. Então, a ideia aqui nós devemos ter mais interesse com relação à vida futura, e esse interesse deve prevalecer sobre os interesses e sobre todas as considerações humanas. Quer dizer, aqueles pensamentos, todas as considerações, em que nós estamos pensando, pô, mas meu parente fez isso, fez aquilo. Minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus filhos fizeram isso, fizeram aquilo. Ou seja, não, se vincula mentalmente a Jesus, esquece essa querela, esquece essas considerações e passa a valorar, a ter esperança de felicidade com relação à vida futura e não no meio do seio da família em que nós vivemos, né? Então, essa é a ideia genérica da coisa. Mas, de uma certa forma, a gente pode dar uma interpretação um pouco mais literal, né? Porque muitas vezes os interesses e afeições dos familiares são sacrificados, por exemplo, pela necessidade de servir a pátria. Filhos deixam suas famílias para defender seus países, né? E nós vemos mérito nessa atitude em que se deixa o lar, se deixa as afeições para a defesa da pátria, né? É um dever que se cumpre. Por consequência, há deveres que se sobrepõem a outros deveres. Um outro exemplo é da filha, mulher, né, que deixa os pais para acompanhar o esposo. Agora, atualmente, já está
em igualdade de direitos essas condições dos homens e das mulheres. Naturalmente, tinha que chegar a isso, né? Então, de uma forma genérica, muitos são os casos de separações penosas, né? Mas essas separações não é o fim das afeições, não é o fim do respeito, não é o fim da solicitude entre os familiares. Portanto, excetuando-se o termo odiar, que está mal traduzido, não podemos aceitar essa tradução, como diz Kardec, e podemos aceitar, olha, quando eu vou no centro espírita, se eu vou com mais frequência do que a minha esposa acha que eu devo ir, ela fica aborrecida. Não é isso? Não é assim que acontece nas famílias? É isso. Tem até uma passagem dos livros mensageiros tratando disso, em que uma determinada mulher, ela não evolui tanto quanto pode, porque ela quer obedecer à exigência do marido, que fica aborrecido com a frequência que ela vai à casa espírita. E por isso ela não progrediu bastante. E ficou até um período, enfim, a vida dela foi considerada uma vida de uma maneira, vamos numa palavra mais curta para encurtar o caminho, fracassou naquela vida. Porque ela, pelo aborrecimento do esposo, passou a frequentar menos a casa espírita do que devia. Tem lá isso no mensageiro. Então, essa parte é que se encaixa muito nesse item da estranha moral do evangelho, né? Então, retirando essa questão do termo odiar, mesmo uma interpretação literal, já que tem deveres que se sobrepõem a outros deveres, os cônjuges, homem e mulher, deixam seus pais para se casarem, o homem e a mulher agora também passa a participar dos conflitos em defesa da própria pátria. Então, é possível até uma interpretação, né? Excetuando aquela questão do termo odiar. Logo, não há uma contradição com o mandamento, e até pela permanência da afeição, do respeito, da solicitude, não há uma contradição com o mandamento de que devemos honrar os nossos pais, né? Isso dando uma interpretação literal. Ora, com muito menos razão, não vai haver uma contradição se a interpretação for mais espiritualizada. É como nós falamos, o caso de hipérbole, de exagero linguístico. E o que devemos fazer é, de uma maneira geral, preocuparmos-nos, né? Ocupar, porque já não é uma questão de preocupação, com a vida futura. Outro ponto é que, aliás, à época de Jesus, tais palavras devem ter sido um pouco chocantes para um grupo em que os laços de família, à época, eram menos fortes. E, de uma maneira geral, a própria separação no seio das famílias é necessária para o progresso delas próprias e das raças, pois se não há separação, há degeneração pela falta de mesclagem, pela falta de cruzamento. Por consequência, essa separação, que não significa o fim da afeição, do respeito e da solicitude, é uma lei da natureza para o progresso tanto físico quanto para o progresso moral. O Espiritismo, ele eleva o ponto de vista por nos mostrar efetivamente que os laços verdadeiros são os laços do espírito e não os laços do corpo. Que os laços do corpo se desfazem e do espírito não se desfazem nem com a morte. Pelo contrário, esses laços se robustecem na vida espiritual pela nossa depuração, o que dá mais força para que nós suportemos essas separações, essas dificuldades da vida, né? O outro item, também considerado como estranha moral, é aquele de deixar os mortos enterrar seus mortos. Jesus disse a uma determinada pessoa apta a pregar o evangelho que ela deveria segui-lo. E ela diz, Senhor, permite primeiro que eu vá enterrar o meu pai, né? E Jesus diz a ele, deixa os mortos enterrarem os mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. E a gente sabe que nós é que estamos mortos
pela uma falta maior de luzes, de ânimo, de uma amplitude das características perispirituais a ponto de termos o esplendor de vida. Nós é que efetivamente estamos mortos, né? E conforme Kardec aqui, essas palavras de Jesus não foram uma censura, pois Jesus considerava sempre um dever a piedade filial. O sentido é que a vida que Jesus quis ensinar é que a vida espiritual é que é a vida verdadeira, que é a vida normal, que a vida na Terra é uma vida transitória, passageira, espécie de morte comparada ao esplendor da glória que podemos alcançar na vida espiritual. O corpo é grosseiro, o corpo é prisão que nos prende à terra. E o respeito que o jovem deveria ter nessa passagem não é ao corpo do seu pai, era ao seu espírito, que permanecia vivo. Assim, Jesus esclarece o caso, dizendo que Jesus quer dizer, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Teu pai vive e vai ensinar aos homens sobre o reino de Deus, o que também vai agradar ao teu pai. Inclusive, se trabalhando, você pode encontrá-lo no sonho, você pode ter comunicação dele por intermédio de um médium ou diretamente contigo, caso você esteja a trabalhar no bem, porque é assim que a coisa funciona. Entrando na corrente do bem, nós recebemos o bem e os nossos, para que nós não caiamos, já que fazemos parte de uma corrente em que há benefícios para todos, né? Então vai ensinar o reino de Deus, vai ensinar aos homens que a pátria verdadeira é o céu, é lá que teu pai vive. Lá é a vida verdadeira, né? O outro item é que Jesus veio dizer que ele não veio trazer a paz à terra. Não, não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim dividir as famílias. O homem terá por inimigo aqueles da sua própria casa, né? E diz: eu vim lançar fogo à terra. E eu desejo que esse fogo se acenda. Eu tenho que ser batizado, né? Eu vim para entregar a minha vida, inclusive. E tenho pressa de fazer isso, porque quando morre a semente, da semente surge a planta que dá muitos frutos. Então, com a minha morte, o mundo se elevará, né? Todos buscarão seguir este caminho. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. E se tiverem 5 pessoas numa casa, estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, e os familiares no atrito. Ora, Emmanuel vem nos esclarecer no livro Caminho, Verdade e Vida que o que Jesus quis dizer com a espada e também com o fogo daqui a pouco é que o nosso conceito de paz está há séculos viciado. Nós consideramos paz a aquisição de bens exteriores, uma espécie de garantia exterior com a vegetação do corpo e a ociosidade. Então, a gente estava falando daquele aparelhinho aí, né? Depende aí o que nós vamos estar trocando, né? O serviço de acender a luz, ligar a televisão. Por um estudo, sim, é positivo, né? Agora, pela ociosidade, não. Então vamos lá. Discordando desse conceito de paz, Jesus vem dizer que veio trazer a luta da regeneração pela espada do conhecimento interior. Conhece-te a ti mesmo, socrático, para que tu possas te aperfeiçoar. É essa espada simbólica do conhecimento. É a busca, o que está em jogo, é a busca da redenção de cada um de nós e, por consequência, da terra inteira. E esse fogo é para iluminar o caminho humano. E por esse fogo,
Jesus assumiu, ele próprio de começo, os sacrifícios supremos. A paz ociosa, ela é precipitação na morte. Lembrando que o próprio perispírito pode se degenerar e virar um ovoide, quando a pessoa tem meramente um corpo mental. Certo? Degradação plena, né? Paz ociosa é precipitação na morte. A espada regeneradora, o conhecimento de nós mesmos para a vitória sobre a gente é que dará a fonte de repouso. Então, o repouso vem do movimento. A serenidade vem do esforço em se movimentar. A paz verdadeira vem de se conhecer e vencer a si mesmo. Né? Beleza? Então, é esse fogo que Jesus veio trazer, é o calor para nós, enregelados na indiferença às dificuldades e aos sofrimentos alheios. Para nós, enregelado nos vícios, com natureza secular. Por consequência, esse fogo é a chama para extinguir as trevas obscuras e delituosas do nosso passado, que estão como novelos de lã escuro nos nossos perispíritos. Serve esse fogo para clarear para nós o caminho presente e o caminho futuro, e para que atendamos efetivamente com responsabilidade o compromisso de nossas consciências, além de impedir a germinação e o desenvolvimento desses novelos de lã, que são como sementes de joio do erro que plantamos em vidas pregressas. Não, quando eles surgem, isso tem que ser diluído por este fogo, que é o conhecimento do evangelho posto em prática, né? Serve, por consequência, para purificar os nossos sentimentos. Ora, e depois, estando puros os sentimentos, elevá-lo à condição de uma caridade genuína, libertar-nos, esse fogo, das velhas ilusões, né? Do desânimo, da ociosidade e da queixa. É uma claridade para nos fazer compreender que só o trabalho incessante é a única forma de nós nos libertarmos do vale das sombras. Volta para Kardec. Semana eu dei uma interpretação, digamos assim, mais psicológica para servir a cada um de nós na nossa caminhada. Kardec vai dar uma interpretação conforme também o contexto histórico, para a compreensão do contexto histórico, dizendo que as palavras de Jesus são de elevadíssima sabedoria e elas não podem ser interpretadas ao pé da letra. Toda ideia nova encontra oposição. E essa ideia nova, só se estabelece com luta. A resistência é proporcional à importância dos resultados previstos e desejados por essa ideia nova. Quanto maior a ideia, maior os interesses que ferem. Agora, se a ideia for falsa, por que Kardec está dando essa interpretação? Ele quer mostrar sobre a história da implantação do evangelho no mundo, né? Por que ele está falando de luta? Por que essa divisão dentro das famílias? Ele quer dar essa interpretação, né? Quanto maior a ideia, mais fere interesses. Se a ideia é falsa, não possui consequência e deixam a ideia passar sem alarme, porque lhe falta à própria ideia vitalidade. Agora, se é verdadeira, se tem base sólida, os antagonistas pressentem o perigo para eles e se atiram contra essas ideias novas que são verdadeiras. Assim, a importância de uma ideia nova se encontra aonde? Onde que a gente vê quão é importante essa ideia nova que surgiu.
na emoção que provoca, na violência da oposição e na persistência da cólera dos adversários. Ora, a doutrina de Jesus arruinaria os abusos dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes do seu tempo e de outros tempos. Por isso mataram. Mas a ideia sobreviveu, por ser verdadeira e por corresponder aos desejos divinos. E assim, de uma pequena cidade judaica, a doutrina de Jesus vai se implantar na capital do império, face a face com os seus mais cruéis inimigos, com mais interesse em combatê-la, pois a doutrina de Jesus aboliria as crenças seculares, às quais eles se apegavam mais por interesse do que por convicção. Onde, na capital do império, foram travadas lutas terríveis, principalmente pelos apóstolos, formando também vítimas inumeráveis, né? Mas a ideia cresceu e triunfou, pois a verdade sempre supera. O cristianismo surgiu, então, quando o paganismo já entrava em declínio, e o próprio paganismo se opunha ao desenvolvimento da razão. O paganismo só praticado por pura formalidade, sem um credo, sem uma crença verdadeira, praticado só por interesse pessoal. Porém, esse interesse pessoal era naturalmente muito tenaz, sem ceder, resistindo, irritando-se com os mais convincentes raciocínios a lhe demonstrar o erro, né? Assim, o paganismo soube que estava em erro, mas ele não se abalava, porque o que ele temia era o desenvolvimento dessa luz, pois a cegueira alheia lhe era proveitosa. Por isso, eles se agarravam ao erro, já que possuíam interesses, né? Vamos lembrar uma só cidade de Paulo, a cidade de Listra. Paulo chega em cidade de Listra, lá tem um templo de Júpiter. Beleza. Não tem uma sinagoga, eles vão pregar em praça pública. Na praça pública, eles começam a pregar e se forma uma multidão a ouvi-lo, né? E quando ele fala das curas relativas a Jesus, entre os gregos presentes, surge um sentimento de incredulidade e zombaria. Não estão crendo naquilo. E nesse momento se arrasta um mendigo pelo chão, já conhecido, ele nasceu com deficiência física. Ele andava se arrastando no chão. E Saulo, vendo, fixou os olhos dele, ele fixou em Saulo, se interessou pelo assunto, e Saulo disse a ele, levanta-te em nome de Jesus. Na hora ele ficou bom. Isso foi um escândalo completo na cidade. Muitos saíram a correr para informar que Júpiter e Mercúrio estavam ali. Lembra que os gregos acreditavam que os deuses do Olimpo podiam se transvestir em homens. Assim como Barnabé era mais velho, ele era Júpiter. E Saulo, como estava sendo orador ali, era o deus da sabedoria, Mercúrio. E muitos se ajoelharam no chão. E já chegou um sacerdote com 2 bois para fazer ali um ritual de sacrifício dos animais. E por mais que Paulo falasse e gritasse que eles eram homens comuns, ninguém acreditava. Tá? Todo mundo de joelho, endeusando eles. Aí Paulo vai no meio da multidão e rasga a veste aqui, ó, eu sou homem, e solta os animais. Foi muita luz. Mas havia uma pequena comunidade judaica local que, de certa forma, também tinha um domínio com relação às questões político-econômicas. E eles já não gostaram daquelas demonstrações de uma nova religião pela finalidade de perda de interesses. Foram na cidade anterior pelas quais Paulo passou e na qual ele já tinha sofrido, e os próprios judeus também dominantes no local trouxeram aquela informação, e aquele que foi considerado Deus
em poucos dias foi apedrejado, quase levado à morte, se não fosse um grego, e foi jogado no monturo de lixo. Se não fosse o grego, muito forte, pelo tamanho, impressionou a multidão, e a multidão seguia o que ele disse. Então ele carregou, colocou o Saulo no monte de lixo, disse assim, vamos sair para comemorar, avisando Timóteo que ele tinha necessidade de, quando eu deixá-lo aqui, tu corre, traz água, faz os primeiros socorros dele aqui. E aí esse homem, que teve a mãe curada por Saulo, ela era cega, se eu não me engano, foi curada por ele, ele dispersou a multidão e foi curado. Então, vê aqui, é disso que aqui está falando. Ó. Quanto foram as lutas terríveis dos apóstolos? Quantas foram as vítimas inumeráveis para implantar essa doutrina de Jesus? É disso que Kardec está falando aqui. Né? E a doutrina pagã, naturalmente, de certa forma, até hoje, se apega ao erro, não importa, porque dele tira interesses. Na mesma linha, Sócrates sofrera o martírio, obrigado a beber cicuta, foi condenado a beber cicuta. Por quê? Caso semelhante. Sócrates ensinava 5 séculos antes de Jesus, 4 séculos antes de Jesus, a doutrina dele, semelhante à de Jesus. Né? Mas que não prevaleceu, porque Sócrates semeava numa terra que não foi lavrada. Nessa época, o paganismo não estava gasto, como no tempo de Jesus. Jesus teve uma missão providencial no tempo próprio, apesar de que nem todos estavam à altura da compreensão das ideias cristãs. Mas, na generalidade, estavam mais aptos do que na época de Sócrates para assinalá-las, pois já sentiam, o que não sentiam na época de Sócrates, o vazio do paganismo. Sócrates e Platão foram, então, enviados por Jesus para abrirem um caminho, né? Predispor os espíritos humanos à compreensão da sua doutrina. Infelizmente, os adeptos não entenderam ao longo do tempo determinadas figuras de linguagem e alegorias trazidas e exageros linguísticos dados. E daí surgiram numerosas seitas. No século XI surge a Igreja Ortodoxa. No século depois de Lutero, século XVI, surge então a Igreja Luterana, Presbiteriana, Anglicana, etc. Cada uma pretendendo ter a posse exclusiva da verdade. E até hoje não estamos de acordo entre nós, esquecidos de que a parte principal é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Porém, ao longo da história, ainda se encontra, né, as religiões condenando-se reciprocamente, lançando-se umas contra as outras e, no passado histórico, afogando-se em sangue, tortura e fogo. Os cristãos, de perseguidos, passaram às perseguidores. E as guerras religiosas foram as mais cruéis, que fizeram mais vítimas que as guerras políticas, com mais atrocidades e mais barbáries. Mas a culpa não é da doutrina do Cristo. A responsabilidade cabe à má interpretação dada à doutrina do Cristo, a má interpretação, e de terem feito dela um instrumento para a satisfação das suas paixões. Ora, mas Jesus, à sua época, profundamente sábio, previu o que aconteceria. Eram fatos inevitáveis, apesar de futuros, porque eram decorrentes da inferioridade da natureza humana, que não podia mudar repentinamente. Era, então, preciso que o cristianismo passasse por essa prova de 20 séculos para mostrar toda a sua força, pois que, de qualquer forma, desse conflito, ele sairia e saiu mais puro e jamais esteve em causa. As censuras sempre caíram sobre os abusadores. A cada intolerância praticada sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido,
e melhor praticado, essa atrocidade não teria acontecido. Assim, quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão, a ideia aclarada, naturalmente, pela doutrina espírita é a seguinte: a doutrina cristã não se estabelecerá pacificamente. A doutrina cristã trará lutas sangrentas por falta de compreensão ou porque não quiseram compreender o ensino do Cristo. Os homens, assim, desembainharão suas espadas uns contra os outros e reinará a divisão entre as famílias pela diferença de crenças entre os seus membros. Porém, o fogo que Jesus veio lançar é para livrar a terra dos preconceitos, dos erros. E desse conflito, a verdade sairá triunfante. A guerra, depois da guerra, virá a paz. Do ódio, virá a fraternidade universal. Das trevas, a fé esclarecida, preparando o campo para o envio do Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas, ensinar o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Trará a compreensão aos mais esclarecidos e aos que buscam se esclarecer. Porá fim às lutas fratricidas que dividem os filhos de Deus, né? Dividem os filhos de Deus que estão num combate sem resultados, né? Nos mostrará quais são os nossos interesses verdadeiros, tanto em relação a esse mundo, o que é que devemos fazer aqui, e o que devemos almejar do mundo espiritual. Veremos, então, por consequência, onde estão os nossos amigos e onde estão os inimigos, aqui dentro das nossas próprias tranquilidades, né? Assim, ao longo do tempo, todos se abrigarão sobre a mesma bandeira da claridade, e a verdade será restabelecida na terra conforme o ensino do Cristo. O Espiritismo, então, vem a época predita realizar as promessas do Cristo. Mas só pode realizar as promessas do Cristo, o Espiritismo, com a destruição dos abusos. Porque o Espiritismo, semelhante a Jesus, ao que Jesus defrontou, defronta também hoje o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo, e tentam lhe barrar o caminho com entraves e perseguições. Ele, portanto, tem de combater, mas não são as lutas sangrentas, são as lutas morais. As lutas sangrentas demoraram séculos, as lutas morais demorarão poucos anos. Por quê? Porque a luz não tem um só foco, a do Espiritismo, mas ela jorra a luz em todos os pontos do globo e abrirá os olhos dos cegos. Os espíritos se manifestam em todo lugar, né? Assim, com a palavra divisão, com a palavra fogo, com a palavra espada, com a palavra amar menos, Jesus se referia às cóleras que a sua doutrina suscitaria, né? Mas esses conflitos são conflitos temporários, momentâneos, e que eles acontecerão antes de se estabelecer, né? Semelhante aos conflitos prévios dos hebreus para entrarem na terra prometida. É interessante aqui, porque o próprio Gamaliel, quando vai atrás de Saulo, Saulo tem a visão de Gamaliel, de Jesus. Saulo tem a visão de Jesus. Mas mesmo tendo a visão de Jesus, ele não sabe o que fazer. Não sabe. Quem vai dizer para ele o que fazer é Ananias, é Gamaliel, é Pedro.
principalmente o encontro dele com Gamaliel. Ele vai dar esclarecimentos a Saulo a respeito da conduta de vida que ele deveria levar. Então, Gamaliel vai dizer exatamente aqui: Saulo, você já meditou sobre a terra prometida? Onde que é a terra prometida se Deus abençoa a terra inteira? Se no próprio deserto nós encontramos tamareiras para alimentar os homens, onde é a terra prometida, Saulo? E Gamaliel vai dizer: a terra prometida é o evangelho de Jesus. Então, tu estás sendo convidado e Jesus confia em ti, senão não te buscaria, para adentrar essa terra prometida, através de muito trabalho. Então, é o que Kardec coloca aqui, né? Para a implantação do evangelho de Jesus na terra, para transformar a terra numa terra prometida, para regenerar a terra, vão ter conflitos. Vão ter conflitos. Semelhante ao dos hebreus, que tiveram que sofrer muito por 40 anos para entrar à terra prometida, né? Mas esses conflitos surgirão não da vontade de Jesus, que jamais teve a intenção de semear confusão e discórdia. O mal viria dos homens e não dele, Jesus. Ele era como o médico que vem para curar. O remédio que aplica provoca a crise salutar, removendo os maus humores dos doentes, que somos nós. Beleza, gente? É. Beleza. Maravilha? Oh, Esse capítulo de estranha moral deixou de ser estranho, né? Para ser aceitável e doce. Passou a ser um fruto doce. para ser entendido, né? Nós que não Refletir. compreendíamos, não tem nada agora de estranho, aceitei. Era uma interpretação equivocada. Mas Emmanuel Exato. vem nos aclarar e nos oferece uma maçã saborosa como nós nunca comemos. Então, E assim como Kardec, né? exato. Muito bom. Beleza, gente? Bastante reflexivo aqui. Muita coisa para refletir hoje. Muita De coisa. responsabilidade, né? Muita, né? O esclarecimento está de responsabilidade, né, Stefania? Vamos trabalhar, né? O trabalho, conforme Emmanuel, é a única forma de nos tirar do vale das sombras. Sim. Nada de paz. Nada de paz. A Aí paz cada vem do vez que a gente. trabalho. Ei, João, quanto Ah, mais a gente compreende o Evangelho através da lição, a gente se sente desse tamanho assim, ó, quase nada. a gente é muito pequeno. Muito É. pequeno. Mas tudo bem, não tem problema. Deus nos ama, Jesus nos ama muito. E ele está sempre vigilante, atento para nos fazer progredir. Só não vamos progredir se for por vontade própria. Porque o céu já nos cercou de bênçãos. Apanhe essa fruta, apanhe essa fruta. Então, está conosco. Está conosco, a responsabilidade é nossa. Como, Não vai haver. como disse Cáritas, né? A árvore da fruta está aqui, come ela, né? Estica a mão e pega. Exato. Exato. É. É. Vai E a depender gente só. fica ali naquela, né? Pega ou Bota ou não? não? Pega ou não? Tá com fome, mas fica ali, ó. Não dá, né? Pede É. para outro colher, vai lá e pede para outro colher. Ixi, até é muito que faz isso. Pede para outro colher. Não dá, né? É. Muito bom. Legal, gente. Legal. Então vamos lá. Quem vai nos brindar aí com a prece? Gabi?
Eu tenho medo. Tenho medo de fazer a prece, porque aqui tem muitos cachorros, e às vezes eles começam a latir, mas vamos lá. Se começar a latir, daí eu vou desligar o microfone, tá? Vão latir, não, eles vão escutar a prece. Senhor Deus, elevamos o nosso pensamento a Ti nesse momento, como forma de agradecer pela palavra proferida. Agradecidos estamos por todo o conhecimento adquirido neste dia, em complemento a toda semana que viemos buscando o melhoramento do aprendizado sobre o capítulo. Agradecemos pela vida, todos os participantes do grupo, e em nome deles possam ser transformados em luz e que o Evangelho seja propagado ainda mais sobre a terra. Elevamos o nosso pensamento em radiação para que o nível de amor da terra possa ser elevado nesse momento, que é o que nós mais precisamos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a vida que o Senhor tem colocado em nossos corações como melhoramento, como a busca da melhor palavra, do melhor caminho. Nós, trabalhadores da porta estreita, possamos cada vez mais entender o nosso propósito, a que nós viemos neste mundo para poder fazer a transformação, para poder fazer a mudança. Agradecidos a todos os nossos familiares que se encontram em cada casa, em cada lugar, que eles possam ser luz, que eles possam ser amor e ter muita saúde. Obrigada, Senhor, por tudo. Assim seja. Tchau, gente. Amanhã, Tchau, gente. Um abraço. depois de amanhã.